Passaremos a palavra para os representantes, os integrantes das associações e movimentos pró-vida aqui representados. Eu gostaria de chamar em primeiro lugar nosso queridíssimo anjo da vida, Padre Lodge, por favor, para fazer uso da palavra. Deputada Cris Tonieto, Padre Pedro, meu companheiro de sacerdócio, demais autoridades e amigos aqui presentes, salve Maria. Salve Maria. Eu falo de Maria porque ela foi aquela que nos trouxe o autor da vida e foi aquela que, em visita a Isabel, outra gestante, santificou João o Batista antes ainda do seu nascimento e fez aquela casa de Zacarias ficar cheia do Espírito Santo, né? Então, nós não podemos deixar de falar e de pensar em Maria quando defendemos a vida. Eu acho que já falaram quase tudo que eu ia falar. Nós não podemos ter exceções, porque o aborto entra pelas exceções. Você é contra o aborto? Sou, mas depois desse mais, vem 3 pontinhos de muito sangue. E depois disso você perde toda a credibilidade e a força moral. Um autor abortista famoso, autor de um livro chamado Domínio da Vida, Aborto, Eutanásia e Liberdades Individuais, vocês devem conhecer, Donald Dworkin, zomba, a meu ver, com razão, dos assim chamados conservadores que colocam exceções para o aborto, que dizem que o aborto pode ser acolhido, ou permitido, ou pelo menos tolerado, quando ele é meio, ou único meio para salvar a vida das gestantes. Ou então, quando a gravidez resulta de um estupro, argumenta aquele autor: se a criança, por nascer, é uma pessoa, você não pode matá-la para salvar outra pessoa. E se ela é uma pessoa, mais difícil ainda é justificar no caso de um estupro, em que ela está sofrendo a morte pelo crime cometido por um terceiro, que é o genitor dela, o pai dela. Então, eu parabenizo a deputada Cris e o deputado Felipe pela iniciativa do projeto 2893, que, para nossa tristeza e para minha perplexidade, ainda não saiu da mesa do presidente Rodrigo Maia. Pasmem. Nem um despachozinho do tipo encaminhe-se às comissões. Se ele acha que o projeto, por absurdo, é inconstitucional, porque está revogando o aborto que ele tanto idolatra, não sei, vamos imaginar. Se ele acha isso, segundo o regimento, ele não pode reter o projeto na mesa. Ele tem que devolver ao autor, e o autor entra com recurso para o plenário. E aí, se o plenário aprova, contra a vontade dele, do presidente Rodrigo Maia, o projeto tem que ser encaminhado para a tramitação. O que ele está fazendo é antirregimental, é absurdo. E eu queria contar com protestos de todos aqui, parlamentares ou não. Esta casa aqui pertence a quem? Aos abortistas? Se é a casa do povo, onde está a voz do nascituro? Porque 2 deputados apresentam projetos de lei já no dia 15 de maio. Que dia é hoje? 5 de dezembro. Não saiu da mesa do presidente da Câmara para despachar e encaminhar para as comissões. Então, a minha indignação quero deixar registrada aqui. Quero também, fazendo eco aos que já me precederam, insistir que nós não podemos colocar exceções para o aborto diretamente provocado, ou seja, querido como fim ou como meio. Não estou me referindo à morte do nascituro quando ela ocorre como um segundo efeito de uma ação não diretamente abortiva, como a ingestão de um remédio ou uma cirurgia. Não estou falando disso. O aborto querido como meio ou como fim, seja pretexto de salvar a vida da gestante, o que antigamente se fazia em casos de tuberculoses, de cardiopatias, de perturbações mentais, de vômitos incoercíveis e de hipertensão arterial, 5 indicações
refutadas uma por uma pelo catedrático de Medicina Legal, Dr. Costa Júnior, em 1965. Mas ainda que existisse um caso desses, você não podia matar não pode matar a mãe para salvar o filho, ainda que existisse fantasiosamente, nem matar o filho para salvar a mãe. Nunca é lícito matar diretamente um inocente, nem sequer para salvar outro inocente. Em caso de estupro, eu queria confessar uma coisa. A minha indignação é contra aqueles que dão à mulher este conselho ou esta oportunidade. Talvez pudéssemos incluir na lista de crimes hediondos aconselhar uma vítima de estupro a fazer aborto. É difícil imaginar uma conduta mais horrenda do que essa, porque a pobre coitada, por ser vítima, ela está mentalmente perturbada. Ela não está em condições de escolher. E quando você oferece para ela essa solução, que não é solução nenhuma, que é fácil e simples, na verdade, é simplista, e que vai deixar sequelas por ela a vida toda, eu pergunto, o que uma pessoa dessa que faz isso tem na cabeça? Será que não tem nada o que fazer? Depois, vocês vão ver aqui, espero que todos consigam ver o testemunho de uma das vítimas de estupro que nós acolhemos e que conta como foi maravilhoso para ela não ter abortado e como o filho foi tudo para ela. Isso não é um caso único, essa é a regra. Não conheço um só caso em que uma gestante que tenha aceitado a criança após o estupro não se tenha apaixonado pelo neném. O filho do estupro é o preferido. Ela pode ter outros, mas o da violência é o que ela se apega mais, porque deu mais trabalho. As mães são assim. Se nós damos mais trabalho, elas amam mais a nós. E as mães que foram violentadas não são uma exceção. Nossa Senhora ama tanto a nós porque nós demos muito trabalho para ela ao pé da cruz, Então, a gente tem que desmistificar essa ideia que a gente encontra. Eu, que já fui estudante de direito, tive o desprazer de encontrar em tantos livros de direito penal, de que a vítima de estupro, se olhasse para o neném que ela gerou, ficaria perpetuando a lembrança da violência sofrida. É absurdo, é uma ideia gratuita. Ninguém que fala isso fez pesquisa de campo. Isso contradiz todos os dados da realidade. Mas ainda que por absurdo existisse um caso desses, falando no plano puramente escolástico, dialético, por que então nós não, em vez de matarmos o neném, nós não encaminharíamos para a adoção para esses casais que fazem filas enormes nos juizados da infância e da juventude querendo adotar uma criança? Será que a solução é matar? Então fica aqui o meu elogio à deputada Cris, ao seu companheiro de iniciativa, o deputado Felipe, e um pedido a Deus, pela intercessão de Nossa Senhora, de que não deixe esfriar este ânimo que agora está contagiando o lançamento desta frente parlamentar. Que Deus abençoe a todos. Termino como comecei. Salve Maria. Salve Maria.